Foi tampouco nos séculos não menos críticos da queda do grande império e da convulsão dos povos que procuraremos catar aqui e acolá algumas aspirações em nosso lavor. No máximo poderíamos constatar que nos primeiros tempos do cristianismo, alguns espíritos independentes proclamaram em alta voz sua opinião a esse respeito. Plutarco escrevia seu tratado de Face em Urbi Lunae, e defendia valentemente a bandeira de nossa filosofia, que foi a de seus predecessores, os sábios da Grécia Antiga. Em seu livro dos Princípios, Orígenes emitia a opinião de que Deus cria e aniquila em seguida um número indefinido de mundos. Era palingenesia histórica e mesmo caldeia, que ensinava que um imenso período astrológico levava a uma absorção do universo pelo fogo divino. Era também a crença dos antigos povos da Índia, que admitiam uma reconstituição periódica da obra de Brahma. É verdade que Lactâncio ria de Xenófanes, que sustentava que a lua era habitada e que os homens lunares moravam em grandes e profundos vales. Todavia, as observações modernas mostram que esta ideia, por mais prematura que pareça, não é completamente desprovida de fundamento, pois que a atmosfera da Lua, se existe, cobre apenas os vales do satélite, e só pode permitir nesses lugares a vida tal como a compreendemos. Santo Irineu acreditava que os valentinianos, sob os nomes misteriosos de Bitos e Eones, ensinavam um sistema de Anaximandro sobre a infinidade dos mundos. Outros bispos, como Filastro de Brécia, só discutiram para relegá-la ao número das heresias. Santo Atanásio, em sua obra contra os pagãos, deixou ao menos entrever alguns bons sentimentos em favor desta ideia. Infelizmente para o progresso das ciências em geral, e digamo-lo, para o de nossa doutrina em particular, o sistema errôneo de Aristóteles sobre a incorruptibilidade dos céus, e a interpretação não menos errônea dos livros sagrados sobre a mobilidade da terra, já cobriam com um véu espesso os olhos de todo homem desejoso de saber, e se opuseram, a seguir, com funesta eficácia, a marcha já tão lenta das conquistas da mente humana. A ciência regrediu, não temos necessidade de nenhuma ciência depois do Cristo, escrevia Tertuliano, nem de nenhuma prova depois do Evangelho. Aquele que crê, não deseja mais nada. A ignorância é boa, em geral, a fim de que não se aprenda o que é inconveniente. E esta palavra de Tertuliano tornou-se a divisa de um grande números, foi reverenciada por muitos como uma sentença, e infelizmente posta em prática durante séculos e séculos. Acreditou-se poder determinar e designar os mistérios dos quais Deus reservou o segredo para si, e proclamou-se que era um erro tentar a solução desses mistérios. Considerou-se que o homem estava instruído bastante na ciência do mundo, e foi-lhe aconselhado deter-se, ou voltar seus passos para as regiões insondáveis de certos vazios metafísicos. Sim, a ciência regrediu. De erro em erro chegou-se até a dizer que aquele que acreditava nos antípodas estava em oposição formal com a revelação e acusado de heresia, e, 10 séculos mais tarde, a pronunciar uma condenação memorável sobre aquele septuagenário, célebre para sempre, cujo grande crime foi ter encontrado no céu provas do movimento da Terra. Mas vamos passar tais fatos sob silêncio. Lembremo-nos de que há, na história da humanidade, períodos críticos que caracterizam a decadência intelectual e moral dos povos, que assinalam a queda dos impérios, e que anunciam a elaboração de novos destinos humanos. A época de que falamos aqui foi um de tais períodos. Viu tombar o colosso romano como um montão de areia, favoreceu o surgimento útil e oportuno de grandes e verdadeiras ideias cristãs, e preparou de longe os séculos de hoje. Foi um tempo de parada, um período de letargia, durante o qual o homem repousou para o melhor se lançar, a seguir, rumo à perfeição a que aspira. Feliz se, durante esse repouso útil, aqueles mesmos, cuja missão teria sido dar o exemplo e preparar o progresso, não tivessem abusado de seu poder para propagar as trevas com a mesma mão que poderia difundir a mais pura das luzes do alto.
A ciência foi esquecida tanto ao norte como ao sul do Velho Mundo, no Levante como no Poente, e os elementos da ciência foram dispersados. No Oriente, a mais rica biblioteca do mundo, onde os únicos arquivos do conhecimento humano estavam conservados, foi incendiada no 7º século de nossa era, digno fruto das tristes revoluções árabes. No Ocidente, durante 15 séculos, as mais poderosas aspirações do pensamento permaneceram estéreis sob o céu de chumbo que as sufocava. Houve então, como o dissemos, um período de imobilidade para a história de nossa doutrina, bem como para a história geral da filosofia, sem procurar, pois, restabelecer a cadeia interrompida de nossos autores. Continuaremos a sequência de nosso estudo pelos nomes ilustres que, desde a renascença das letras e das ciências, ensinaram a habitabilidade dos astros. 2. Da Idade Média até nossos dias. Continuação da história da pluralidade dos mundos. A Renascença. Cusa. Bruno. Montaigne. Galileu. Descartes. Kepler. Campanella. O discurso do conselheiro Pierre Borel sobre as terras habitadas. O Homem na Lua, de Godwin. Cyrano de Bergerac e sua História dos Estados Impérios do Sol e da Lua. Selenografia, de Hevelius. O Padre Kircher e sua Viagem no Céu. Os Mundos, de Fontenelle. O Cosmoteoros, de Huygens. Século XVIII, Leibniz. Newton. Wolff. Swedenborg. Voltaire. Lambert. Bailly. Kant. Herschel. Lalande. Laplace etc. Conclusão tirada da história da doutrina. Eis aqui nomes célebres por mais de um motivo. Nicolau de Cusa, o mais antigo de nossos partidários da Idade Média, autor do Tratado de Docta Ignorantia, o infortunado Giordano Bruno, que foi queimado vivo em Roma por suas ideias filosóficas, e principalmente pela doutrina emitida em seu livro sobre a infinidade dos mundos, de infinito, universo e mundi, Michel de Montaigne, cujos ensaios são ainda uma mina de riquezas para nossos tempos, Galileu, que, sem no entanto ousar dar o nome de astro à Terra, contra a proibição da Inquisição, ousou indagar publicamente, em seu sistema cósmico Diálogo se há nos outros mundos seres como sobre o nosso, Tycho Brahe, astrônomo ilustre, se tivesse sido menos tímido, René Descartes e os cartesianos, Moestlin Ctesibus, e seu ilustre discípulo Kepler, que publicou seu Astronomia Lunaris e sonhou seu Somnium Astronomicum, Cardan, menos sonhador do que parece, Tommaso Campanella, enfim, que escreveu, Na Cidade do Sol. Os solarianos pensam ser loucura afirmar que não há nada além de nosso globo, pois não poderia existir o nada nem no mundo visível nem fora deste mundo. Dado o impulso, o movimento se manifestou por toda parte. Encontramos, numa obra da filosofia teológica contemporânea, uma inversão das ideias religiosas consagradas sobre o movimento da Terra, uma passagem por demais curiosa, da qual eis a tradução. Além deste mundo, quer dizer, além do seu império, nenhum corpo existe, mas neste espaço infinito, se é permitido falar assim, onde estamos, Deus existe em sua essência e pôde formar mundos infinitamente mais perfeitos que o nosso, como teólogos afirmam. Digamos porém, como observação geral, que a maioria dos filósofos que acabamos de citar, e mesmo a maioria da época seguinte, se admitiam a possibilidade da existência de outros mundos além do nosso, só o faziam timidamente, receando comprometer-se aos olhos da Igreja e da Inquisição, e na verdade pode-se perdoar-lhes facilmente esta timidez. Não se ousa afirmar as verdades físicas. Era um passo que só podia ser dado depois que a tocha das ciências modernas fosse acesa. O autor da teoria dos turbilhões, por exemplo, estima que seria temerário proclamar a pluralidade das terras habitadas, seja em nosso turbilhão, seja nos turbilhões das estrelas fixas,
mas acrescenta logo que sendo os planetas corpos opacos e sólidos, e da mesma natureza que nosso globo, há fundamento em supor que eles sejam igualmente habitados. No século XVII, citemos Mora Davi Fabricius, que, incidentalmente, pretendia ter visto com seus próprios olhos habitantes da Lua, Otto von Guericke, Pierre Gassendi, Antônio Reiter, em sua curiosa teoastrologia intitulada Oculus Enochetelia, o bispo inglês Francis Godwin, em sua viagem à Lua, Timon Timorimon, John Wilkins, outro bispo inglês, em seu discurso concerning a New World, onde encontra o paraíso terrestre na Lua, e um grande número de pensadores, entre os quais assinalamos John Locke, o ilustre autor do ensaio sobre o entendimento humano. O meio desse famoso século XVII, ilustrado pelos Descartes, pelos Gassendi, pelos Pascal, é a época mais rica em aspirações e escritos de todo gênero a propósito de nossa doutrina. Os filósofos e os cientistas, entusiasmados pelas novas descobertas feitas em óptica, pela invenção do telescópio e da luneta astronômica, entregam-se com fervor à observação dos astros, e a maioria entre eles se sente instintivamente levados rumo a essas ideias da habitabilidade da Lua, do Sol e dos planetas. Na França, o Conselho Real Pierre Borel, amigo de Gassendi, de Mersenne e provavelmente de Cyrano de Bergerac, escreveu um tratado curioso sobre a pluralidade dos mundos examinada do ponto de vista da ciência daquela época. Esta obra tem por título, Novo Discurso provando a pluralidade dos mundos, que os astros são terras habitadas, e a Terra uma estrela, que é esta fora do centro do mundo, no terceiro céu, e gira diante do Sol, que é fixo, e outras coisas muito curiosas. Eis aí um título e tanto. Encontrar-se neste livro, difícil de conseguir, relatos sobre as coisas que estão na Lua, segundo Galileu, e pesquisas sobre o meio pelo qual se poderia descobrir a pura verdade da pluralidade dos mundos. Este meio é a navegação aérea e observação aerostática. Na Inglaterra, Francis Godwin escreveu sua obra sobre a Lua, que foi traduzida em 1640 por Jean Béaldouin, sob o título O Homem N.S. Lua, ou A Viagem Feita ao Mundo da Lua por Dominique Gonzalez, aventureiro espanhol. Depois vem nosso belo intelecto, Cyrano de Bergerac, o mestre de todos os que se dedicaram a esta espécie de romances científicos. Publicou sua célebre Viagem à Lua, e mais tarde sua História dos Estados Impérios do Sol. Ao mesmo tempo, as mesmas ideias são proclamadas pelo padre Daniel, autor da Viagem ao Mundo de Descartes, por Guillaume Gilbert, em seu livro De Magnete et Magneticis Corporibus, pelo célebre astrônomo de Danzig, João Hevelius, em sua grande e notável obra Selenografia, pelo próprio Milton, que, em seu voo misturado de sombra e luz, não conseguiu impedir-se de lançar um olhar sobre esses mundos desconhecidos, onde outros casais humanos deveriam, tal como cá embaixo, abrir-se à radiação da vida. Um escritor da mesma época, que passa aos olhos de muitos como partidário de nossa doutrina, é o padre Atanásio Kircher. Seu livro de mais renome, se bem que não seja o melhor, é Viagem Estática Celeste, no qual ele visita os diversos planetas, conduzido por um gênio chamado Cosmiel. O autor não adota o verdadeiro sistema do mundo, mas o que Tycho Brahe tinha imaginado, 60 anos antes, para salvar as aparências e concordar a mecânica celeste com o texto bíblico. A imparcialidade nos impõe o dever de dizer que o autor da Viagem Estática não é dos nossos, e devemos insistir neste fato, porque a maioria dos escritores que falaram dele não o compreenderam, ou falaram só de ouvir dizer, fazendo fé nos primeiros, que se enganaram. Eis, por exemplo, o que se lê numa obra semiliterária, semicientífica, que trata de diversas questões relativas à astronomia. Tive a curiosidade, diz o autor, de folhear o livro, A Viagem Estática,
É bem o caso de dizer que o bom padre viu coisas do outro mundo. No globo de Saturno, ele vê velhos melancólicos vestidos de roupas lúgubres, caminhando em passo de tartaruga, e brandindo tochas fúnebres. O afundamento de seus olhos, a palidez de suas faces e a austeridade de suas frontes anunciam bem que são ministros da vingança e que Saturno está cheio de influências malignas. A Kircher faltam expressões para nos transmitir a admiração que lhe causaram os habitantes de Vênus. Eram jovens de porte e beleza encantadores. Suas vestes, transparentes como o cristal, se pintavam, aos raios do sol, com as cores as mais brilhantes e as mais variadas. Uns dançavam ao som das liras e dos símbolos, outros embalsamavam o ar espalhando a mãos cheias os perfumes que renasciam sem cessar nas corbelhas que carregavam. Eis como fala o autor das cartas a Palmyre sobre a opinião do padre Kircher no que toca aos habitantes dos mundos. Outros escritores, depois dele, pareciam compartilhar da mesma maneira de ver. Para citar apenas um exemplo, lê-se no Panorama dos Mundos, obra, de resto, muito instrutiva. Página 354, nosso viajante, Kircher, mal pôs o pé no globo de Saturno, e viu velhos melancólicos, vestidos de roupas lúgubres, caminhando em passo de tartaruga e brandindo tochas fúnebres. O afundamento de seus olhos cavos, a palidez de suas faces e a austeridade de suas frontes anunciam que são ministros da vingança e que este planeta está cheio de influências malignas. Vemos que estas palavras são textualmente as mesmas que as reproduzidas mais acima, e no entanto não são a tradução do livro de Kircher. Remontando, como em todas as coisas, a obra original, vimos que o padre Kircher se defende ao máximo da opinião não dogmática e da pluralidade dos mundos, e nunca fala de habitantes. Quanto a Vênus, como quanto a Saturno, bem como quanto aos outros astros e planetas, ele não deixa de dirigir a cada vez a pergunta seguinte ao seu guia: ó meu Cosmiel, vem em meu auxílio, revela-me, rogo-te, o mistério dessas aparições. E Cosmiel responde, a cada vez: esses são, ó meu filho, os anjos encarregados pelo Senhor da direção desse mundo. Daí eles vertem as influências boas ou perniciosas desses astros sobre cabeças dos pecadores. O livro de Kircher é inteiramente ditada pelo espírito astrológico, que então reinava. Para ele, a Terra, centro do mundo, é a única morada do homem. Os 7 astros planetários rolam ao seu redor, derramam as suas influências recíprocas sobre nossas cabeças, segundo a relação genetlíaca que existiu entre o momento do nosso nascimento e a posição destes astros no céu, acima de todo o sistema. Por fim, do céu e das estrelas fixas, hectares a que ele chama de águas supracelestes, são, segundo ele, as águas superiores de que fala o Gênese, que foram separadas das águas inferiores na segunda dia, e que envolvem atualmente o universo. Vemos que o padre Kircher está bem longe de nossas ideias, todavia, não relatamos os episódios mais curiosos de sua viagem. Não lembramos a pergunta que dirige a seu gênio Cosmiel, se as águas que se encontram sobre Vênus seriam boas para batizar um catecúmeno, e se o vinho que se poderia recolher das vinhas de Júpiter seria conveniente para o santo sacrifício, etc. Eis aí, no entanto, perguntas bem interessantes. Voltemos agora à nossa exposição histórica. Antes de passar à época seguinte, devemos escrever letras maiúsculas o nome de nosso espiritual Fontenelle, que herdou de seu século e que, no que concerne a nossa doutrina, guardou todo o seu renome. Mas encontrou-se em Fontenelle mais as belas ideias do que ciência. Disse que foi um galante centenário que, segundo suas próprias palavras, passou a vida entre frivolidades sem nunca amar pessoas nem coisas, e que morreu colhendo rosas na fronte da senhorita Helvetius. Quanto a nós,
Só sabemos que o livro que dedicou à Marquesa de La Mésingère sob o título de Conversações sobre Pluralidade dos Mundos foi recebido com entusiasmo há 170 anos, e ainda é relido hoje com incessante prazer. E bem a mais encantadora obra que se possa escrever sobre o assunto, e seu imenso sucesso, sob os ornamentos da ficção com que sua tese é graciosamente paramentada, fez bem abrir os olhos do lado da verdade. O prazer que sentimos ao ler esta obra e nossa grande admiração pelo sábio secretário da Academia de Ciências levam nossas homenagens muito acima da pequena reprovação que acabamos de mencionar. Por mais insignificante que seja, esta pequena reprovação nos parece ainda por demais severa. Ele queria dar o fruto sob a flor, diz Amel Sai, a filosofia sob a imagem das graças, a verdade sob o véu ondulante da mentira. Seu livro não pode tornar-se um clássico, pelo julgamento de Voltaire, pois a filosofia é sobretudo a verdade, e a verdade não deve se esconder sob falsos ornamentos. Não é com a galanteria que se vai à procura dos mundos, a divagação, armado de um compasso, seria a melhor companheira de viagem. Para a divagação, o horizonte se ampliaria a cada passo, enquanto que, para a galanteria, o horizonte, por mais claro que fosse, se restringe de golpe. Assim encontramos nos mundos de Fontenelle, um grande aglomerado de matérias celestes onde se acomodou o Sol. A aurora é uma graça que a natureza nos dá mais. De toda a equipagem celeste, restou à Terra apenas a Lua, que parece ter por ela muito apego, etc. Tudo isto é muito engraçado, mas sobretudo para risonhos escolares, ou para mulheres que escutam com os olhos nas chinóis iris de seu leque. Como já dissemos, a reprovação é demasiado severa, sobretudo se leva em conta, como se deve fazer, a época e a meio em que viveu Fontenelle, bem como o sistema errôneo que abraçou ao mesmo tempo que seus amigos, os cartesianos. No entanto, devemos acrescentar que Fontenelle deu lugar ele mesmo a esta reprovação. Nosso gracioso autor, com efeito, considerava tão leviamente assunto de sua própria tese e ponderava tão pouco a influência dela sobre o raciocínio humano que, em seu próprio prefácio, encontram-se frases como: parece que nada deveria nos interessar mais que saber se há outros mundos habitados, mas, afinal de contas, inquiete-se com isso quem quiser. Os que têm pensamentos para esbanjar podem esbanjá-los com esses assuntos, mas nem todos estão em condições de fazer esta despesa inútil. Seja como for, mesmo reconhecendo que o livro de que falamos não está no nível da ciência e da filosofia, não é menos verdade que a Fontenelle que devemos o ter popularizado as ideias astronômicas, o ter mesmo escrito o primeiro livro de astronomia popular, e nessa condição, nossas sinceras homenagens são prestadas à sua memória como um tributo ainda modesto de nosso reconhecimento. 10 anos depois da publicação do livro de Fontenelle, o astrônomo Huygens, quase septuagenário, escrevia seu Cosmoteorus, obra póstuma que foi publicada aos cuidados de seu irmão. É a obra mais séria que foi escrita sobre a questão. De um lado, ensina astronomia planetária e mostra adotamente em que condições os habitantes de cada planeta devem se encontrar na superfície de seus respectivos mundos. De outro, procura, com argumentos sólidos, estabelecer sua teoria fundamental, que os homens dos planetas são semelhantes a nós, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista intelectual e moral, teoria sobre a qual nada temos a dizer aqui, mas que discutiremos quando examinarmos a habitabilidade comparativa dos diversos mundos e o estado biológico do homem terrestre. Huygens é superior a Fontenelle como cientista e como filósofo. O autor de Télémaque, mais conhecido pelas pilhérias de Voltaire do que por si mesmo, relata que a obra de Huygens foi muito mal recebida por seus contemporâneos e que se encontrou nele muita ostentação e pouca solidez. Não levaremos a sério este autor. Seu olhar filosófico não nos parece abarcar as coisas suficientemente do alto.
No capítulo que consagrou em sua obra a doutrina da pluralidade dos mundos, emite a ideia de que, se não tivéssemos a Lua, não teríamos noção da pluralidade dos mundos, porque esta noção deriva do conhecimento que temos da Lua. Esta maneira de ver é demasiado estreita. A observação dos corpos celestes não criou a doutrina, esta existia antes, concepção natural de nossa mente, apenas foi desenvolvida e confirmada pelas descobertas dos íntimos tempos. Eis-nos chegados ao século XVIII. Aqui, como no passado, os filósofos, naturalistas e matemáticos mais célebres afluem em massa à nossa doutrina. Para começar, o livre pensador Bailey, que pertence ao século passado, o ilustre Leibniz, Bernoulli, Thomas Burnett e Niemias Greu, autor da cosmologia. Depois, Isaac Newton, em Optique, William Whiston, em Theory of the Art, e o alemão Christian Wolff, em Cosmologia Generalis, Guillaume Deron, em Astrotheologie, George Cheyne, em Princípios de Filosofia Natural, Xavier Imart, em Iconografia das Novas Observações do Sol, o famoso teósofo que se chamava Emanuel de Swedenborg e que escreveu os Arcanos Celestes. Acrescentemos a eles os espiritualistas que tiveram o dom de compreender sua misteriosa palavra, desde os apóstolos da Nova Jerusalém aos nossos contemporâneos de sua escola de ultramar. Aos filósofos precedentes, acrescentemos Voltaire, no romance tão conhecido de Micro-ômegas e em seus fragmentos filosóficos, Buffon em suas épocas da natureza, Condillac, em sua lógica, Delormel, em seu grande período solar, Charles Bonnet, em ensaio analítico e em sua contemplação da natureza, Lambert em Cosmologie Chibrefi, Marmontel, em Os Incas, Bailly, em História da Astronomia, Lavater, em Fisiognomonia, Bernardin de Saint-Pierre, em Harmonias da Natureza, Diderot e os principais redatores da enciclopédia, malgrado não se sabe nada de D'Alembert, Necker, em seu curso de moral religiosa, Herder, em Filosofia da História da Humanidade, Dupont de Nemours em Filosofia do Universo, Balanche mesmo, em certos fragmentos de sua Palingenesia, Cousin Despreux, em Lições da Natureza, Giuseppe de Maistre, em Noites de São Petersburgo, Immanuel Kant, em Allgemeine Naturgeschichte des Himmels, os poetas filósofos Goethe, Krauss e Schelling, os astrônomos de diferentes ordens, Bode, em suas considerações sobre o universo, Ferguson. Em Astronomia Spliner pon Newtons Principies, William Herschel, em suas diversas memórias, Lalande, em suas 4 obras de astronomia, Laplace, em exposição do sistema do mundo etc. Por fim, um certo número de poetas que, como inglês Young, em suas célebres noites, Hervey, seu imitador, Thompson, nas estações, Saint-Lambert, seu imitador, e Fontanes, em seu ensaio sobre astronomia, cantaram a grandeza do universo e a magnificência dos mundos habitados. Sem analisar as obras de nosso século, que, como as de Sir David Brewster e Jean Reinaldi, falariam ainda com mais eloquência que as precedentes em favor de nossa causa, esperamos que esta série gloriosa de nomes para sempre célebres na história da ciência e da filosofia, desde a mais recuada antiguidade histórica até nossos dias, não seja em nossas mãos treina vã e inútil salvaguarda, e nos permitimos pensar que se todos esses homens ilustres não acreditaram diminuir seu gênio ou seu saber proclamando a pluralidade dos mundos, poderemos, nós que não temos de temer esta acusação, proclamar esta bela doutrina e tentar desenvolvê-la e mostrar toda a sua grandeza. Filósofos, promotores de novas filosofias, muitas vezes esqueceram os nomes daqueles que os precederam nas mesmas ideias, e por vezes até tentaram substituir sua própria personalidade pela doutrina que ensinavam. Nós, que não viemos apresentar um eu como pedestal para nossa causa,
Nosso dever e nossa felicidade tem sido ao mesmo tempo procurar quais pensadores emitiram opiniões conformes a nossa e compartilharam uma crença que nos é tão cara. Com a justiça que fazemos aos que nos precederam, temos a satisfação de mostrar o quanto as ideias que emitimos estão longe de serem singulares ou sistemáticas, e de poder esperar que um tal apoio, santificando nossos esforços, nos ajude a popularizar esta doutrina, na qual saudamos a filosofia do futuro. Os mais profundos filósofos das eras que já se foram compartilharam desta nobre crença, e se nos surpreendemos com alguma coisa estudando sua história, é o esquecimento, a insignificância em que ela caiu após ter sido tão antiga e universalmente conhecida. Esse nos parece ser um dos mais insondáveis mistérios do destino humano. Ver a indiferença de 10 ou 20 séculos por uma verdade que tem lugar entre as bases fundamentais da teologia e da filosofia, e parece-nos, concomitantemente, um de nossos primeiros deveres elevar esta verdade obscura sobre o broquel de nossos conhecimentos atuais, fazê-la resplandecer à plena luz da ciência moderna, e coroá-la rainha de nossos pensamentos e de nossas mais caras aspirações. Sim, está longe de ser nova, a nossa crença, é venerável pelos anos que a amadureceram, é respeitável pelos nomes daqueles que a defenderam. Nas páginas precedentes, que retratam o conjunto de sua história, permitimos-nos acrescentar algumas opiniões escolhidas em diversas épocas nos anais da filosofia. Essas opiniões completarão nosso estudo histórico. Eis, para começar, as palavras que o muito sábio e veraz autor da viagem do jovem Anaxarsis pela Grécia põe na conversação de seu ávido cosmopolita. Esse relato exprime o que se pensava de nossa doutrina 4 séculos antes de nossa era, e continuará como uma página admirável em favor desta doutrina. Calias, o hierofante, íntimo amigo de Euclides, disse-me em seguida: é Anaxarsis quem fala. O vulgo não vê ao redor do globo que habita mais que uma abóbada cintilante de luz durante o dia, semeada de estrelas durante a noite. São esses os limites de seu universo. O universo de certos filósofos não tem limites, e cresceu, até nossos dias, a ponto de assustar nossa imaginação. Supôs-se de início que a lua era habitado, depois, que os astros eram outros tantos mundos, enfim, que o número desses mundos deveria ser infinito, e depois, que nenhum deles poderia servir de termo e fronteira aos outros. A partir daí, que carreira prodigiosa se abriu de imediato à mente humana. Empregai até mesmo a eternidade para percorrê-la, tomai as asas da aurora, voai até o planeta de Saturno, nos céus que se estendem sobre este planeta, e encontrareis sem cessar novas esferas, novos globos, mundos que se acumulam uns sobre os outros. Encontrareis o infinito em todos os lugares, na matéria, no espaço, no movimento, no número dos mundos e dos astros que os embelezam, e depois de milhões de anos, conhecereis apenas alguns pontos do vasto império da natureza. Oh! Como esta teoria cresceu perante nossos olhos! E se é verdade que nossa alma cresce junto com nossas ideias e se assimila, de alguma maneira, aos objetos de que ela se deixa penetrar, o quanto o homem deve se orgulhar de ter penetrado essas profundezas inconcebíveis. Orgulhamo-nos, exclamava eu com surpresa. E de que, então, respeitável Calias? Minha mente sucumbe ante o aspecto dessa grandeza sem limites, perante a qual todas as outras se aniquilam. Vós, eu, todos os homens, não são, perante meus olhos, senão insetos mergulhados no oceano imenso, onde os conquistadores não se discernem, senão por agitarem um pouco mais que os outros as partículas de água que os secam. A estas palavras, o hierofante olhou para mim, e após recolher-se por um momento em si mesmo, me disse, apertando a mão: meu filho, um inseto que entrevê o infinito participa da grandeza que vos surpreende. Calias saiu assim que terminou seu discurso, e Euclides falou-me dos que admitiam a pluralidade dos mundos.
Pitágoras e os seus. Depois, sobre a Lua, segundo Xenófanes disse ele, os habitantes da Lua levam sobre este astro a mesma vida que nós sobre a Terra. Segundo alguns discípulos de Pitágoras, as plantas lá são mais belas, os animais 15 vezes maiores, os dias 15 vezes mais longos que os nossos. E sem dúvida, disse-lhe, os homens são 15 vezes mais inteligentes que sobre nosso globo. Esta ideia é feliz à minha imaginação. Como a natureza é ainda mais rica pelas variedades do que pelo número das espécies, distribua meu bel prazer nos diferentes planetas povos que têm 1, 2, 3 ou 4 sentidos a mais que nós. Comparo em seguida seus gênios com os que a Grécia produziu, e afirmo-vos que Homero e Pitágoras me fazem pena. Demócrito, responde Euclides, salvou sua glória desse paralelo humilhante. Persuadido, talvez, da excelência de nossa espécie, decidi que os homens são individualmente os mesmos em qualquer lugar. O autor continua em seguida um pouco em tom de brincadeira. Vê-se, por esta recapitulação da filosofia ateniense no século de Platão, que os debates sobre a pluralidade dos mundos estão abertos há muito tempo, como mostramos neste estudo histórico. Desde aquela época longínqua, eles só se extinguiram em aparência, e a grande ideia filosófica penetrou aqui e ali as obras do pensamento humano. Prescrevemos limites a Deus, escrevia Montaigne, no século XVI. Mantemos seu poder assediado por nossas razões. Queremos subjugá-lo às aparências vãs e frágeis de nosso entendimento, ele que fez a nós e ao nosso conhecimento. Qual? Deus nos colocou nas mãos as chaves e os últimos recursos de seu poder? Obrigou-se a não ultrapassar os limites de nossa ciência. Pensa bem, ó homem, que tenhas podido observar aqui alguns traços de seus efeitos. Pensas que ele tem empregado tudo o que pode, e que tenha colocado todas as suas formas e todas as suas ideias nesta obra. Não vês mais que a ordem e a política desse pequeno buraco em que te alojaste, ao menos se a visses, sua divindade tem uma jurisdição infinita para além, e este pedaço nada é, em comparação com o todo. Em verdade, porque Deus, todo-poderoso como é, teria restringido suas forças a certas medidas, em favor de quem teria renunciado a seu privilégio. Tua razão nada mais é que verossimilhança e fundamento ao te persuadir da pluralidade dos mundos, terram quiete solem, lunam, mare, caetera quae sunt, non esse única, se numer magis in numerali. As mais famosas mentes do passado creram, e algumas do nosso, forçadas pela aparência da razão humana, tanto que, nessa construção que vemos, não há nada que seja só e único, e todas as espécies se multiplicaram em alguns números, pelo que não parece verossímil que Deus tenha feito essa única obra sem comparação e que a matéria dessa forma esteja toda esgotada nesse único indivíduo. Sou de opinião, escrevia no final do século passado um outro pensador, filósofo célebre, sou de opinião, dizia ele, que nem mesmo há necessidade de sustentar que todos os planetas são habitados, pois negá-lo seria um absurdo aos olhos de todos ou ao menos aos olhos da maioria. No império da natureza, os mundos e os sistemas são apenas a poeira dos sóis, em face da criação inteira. Um planeta e muito menos em relação ao universo que uma ilha em relação ao globo terrestre. Em meio a tantas esferas, não há paragens desertas e desabitadas, senão aquelas impróprias a conter os seres racionais que estão no escopo da natureza. Nossa Terra mesmo existiu talvez 1000 ou maior número de anos antes que sua constituição lhe tenha permitido se guarnecer de plantas, animais e homens. É possível crer, acrescentava mais tarde Elicedes Preux, que o ser infinitamente sábio teria ornado a abóbada celeste com tantos corpos de tão prodigiosa grandeza só para a satisfação de nossos olhos, só para nos proporcionar um cenário magnífico.
Teria ele criado sóis inumeráveis unicamente a fim de que os habitantes de nosso pequenino globo pudessem contemplar no firmamento aqueles pontos luminosos, dos quais mesmo a maior parte é tão pouco notada por nós e completamente imperceptível. Não se poderia fazer uma tal ideia se considerar que há por toda a natureza uma admirável harmonia entre as obras de Deus e os fins a que ele se propõe, e que, em tudo o que ele fez, tem por objetivo não somente a sua glória, mas ainda a utilidade e o prazer de suas criaturas. Teria ele então criado astros que podem dardejar seus raios até a Terra sem ter também produzido mundos que possam desfrutar de sua benigna influência? Não. Esses milhões de sóis têm, cada um, como o nosso Sol, seus planetas particulares, e entrevemos ao nosso redor uma multidão inconcebível de mundos servindo de moradia a diferentes ordens de criaturas, e povoados, como nossa Terra, de habitantes que podem admirar e celebrar a magnificência das obras de Deus. Eis aí o que pensavam os filósofos de todas as escolas, de todas as crenças. Montaigne, o homem simples, de coração aberto e boa fé; Kant, o pai da filosofia alemã; Cousin Despreux, um dos representantes da filosofia cristã, de quem os Bonald e os demais viriam a ser os coriféus. Nosso estudo histórico degeneraria em relato de fastidioso comprimento se continuássemos a citar assim as numerosas peças que temos sob os olhos em apoio de nossa tese. E já devemos ser gratos ao leitor que houve por bem acompanhar-nos até aqui nesta obra. Receamos ter apresentado citações por demais numerosas, citações que passam geralmente sob os olhos como os quadros de uma longa galeria, e que fatigam sem interessar nem instruir, mas ativemo-nos essencialmente a colocar na frente de nossa doutrina as autoridades previamente citadas. Pode-se ver, todavia, que, malgrado seus números, os filósofos que citamos são os mais sérios, e não falamos das mil criações de mundos imaginários que poetas, romancistas ou sonhadores inventaram em todas as épocas. Ariosto, por exemplo, em seu Orlando Furioso, imaginou sobre a lua um vale onde poderíamos reencontrar, depois de nossa morte, as ideias e as imagens de todas as coisas que existem sobre a terra. Dante, na sua epopeia da Idade Média, visita as almas que habitam as 7 esferas. É o último hino cantado em honra da predominância terrestre no sistema da criação. Marcelo Palingeni os descreve muito seriamente em seu zodíaco mundo arquétipo que ele supõe existir num lugar do espaço, assim como Platão colocara o teatro de sua república na misteriosa Atlântida. Hermes Trismegisto distingue 4 mundos: o arquétipo, o espiritual, o astral e o elementar. Agripa, em sua filosofia oculta, descreveu 6, etc. A imaginação dos metafísicos foi mais fecunda que dos poetas para multiplicar os mundos quiméricos. Devemos encerrar aqui a história da pluralidade dos mundos. Vamos terminá-la coroando-a com algumas palavras que emitiram sobre o mesmo assunto 2 dos mais ilustres astrônomos. Astrônomos que não se acusará, certamente, de parcialidade pelas ideias místicas ou concepções imaginárias. A ação benfazeja do Sol, disse Laplace, faz eclodir animais e plantas que cobrem a Terra, e a analogia nos leva a crer que ela produz efeitos semelhantes sobre os outros planetas, pois não é natural pensar que a matéria, cuja fecundidade vemos se desenvolver de tantas maneiras, seja estéril num planeta tão grande como o Júpiter, que, como o globo terrestre, tem seus dias, suas noites, seus anos, e no qual as observações indicam mudanças que pressupõem forças muito ativas. O homem, feito para a temperatura que goza na Terra, não poderia, segundo todas as aparências, viver nos outros planetas. Mas não deve haver uma infinidade de organizações relativas às diversas temperaturas dos globos e dos universos. Se a única diferença de elementos e climas impõe tantas variedades nas produções terrestres, o quanto deveras diferir as dos planetas e dos satélites? Com que objetivo, exclama Sir John Herschel,
Com que objetivo devemos supor que as estrelas tenham sido criadas e que corpos assim magníficos tenham sido dispersos na imensidão do espaço? Isto não foi, sem dúvida, para iluminar nossas noites, objetivo que poderia ser melhor satisfeito por mais uma lua, que fosse a milésima parte da nossa, nem para brilhar como um espetáculo vazio de sentido e de realidade, e nos iludir em suas vãs conjecturas. Esses astros são, é verdade, úteis ao homem como pontos de referência, aos quais pode tudo referir com exatidão. Seria preciso ter tirado bem pouco fruto do estudo da astronomia para poder supor que o homem seja o único objeto dos cuidados de seu Criador, e para não ver, no vasto e desconcertante aparato que nos cerca, moradas destinadas a outras raças de seres vivos. Sir John Herschel, Outlines of Astronomy. Capítulo 13, parágrafo 592. Este ilustre astrônomo nos escrevia, em 1863, a propósito da primeira edição do presente livro, num tema desta natureza: cada um deve ser levado a tirar as probabilidades a priori da questão, e basear nisto a sua opinião. De minha parte, embora não pense que a Lua em particular seja habitada, sinto-me fortemente levado para o lado que o senhor defendeu, a crer que os planetas, ou ao menos muitos entre eles, são habitados. Essa exposição histórica nos preparou para um exame judicioso de nossa doutrina e nos deu ensinamentos sobre o qual é útil nos determos, que os homens eminentes de todas as eras, iniciados nas operações da natureza, impressionaram-se profundamente com sua fecundidade prodigiosa, e compreenderam a demência dos que a circunscrevem à nossa única morada. Se a autoridade do testemunho e a concordância das opiniões são a base da certeza histórica, a doutrina que defendemos apoia-se sobre um argumento inviolável, que já contentou há muito tempo em física, astronomia e filosofia, e que ainda hoje serve de base à maioria de nossos conhecimentos. Mas não ignoramos que quando se trata de doutrinas especulativas, bem como das ciências da observação, o grande número ou mesmo a gravidade das opiniões e testemunhos não são garantia suficiente da verdade dessas doutrinas, e que é preciso saber usar largamente o exame da razão e só se render à evidência, ou pelo menos à certeza filosófica. Por isso contentar-nos-emos com a conclusão seguinte: para todos os fatos estabelecidos precedentemente, o estudo da natureza engendra e confirma na mente do homem a ideia da pluralidade dos mundos. Huygens dizia, há mais de 150 anos, homens que jamais tiveram qualquer tintura de geometria ou das matemáticas crerão apenas que há vaidade e ridículo no desígnio que nos propomos, e lhe parecerá que é coisa incrível que possamos medir a distância dos astros, seu tamanho etc. Que responder a eles? Se tivessem outra opinião, se tivessem se aplicado a essas ciências e a contemplar a disposição das obras que se encontram na natureza. Um grande número de homens não pôde aplicar-se nisso, seja por sua falta de disposição, seja por falta de oportunidade, seja enfim porque foram desviados disso por alguma razão. Não os censuramos de nada, mas também, se imaginam que se deve condenar o cuidado com que nos dedicamos a tais pesquisas, apelamos a juízes mais instruídos. Repetimos ainda hoje estas palavras, dirigindo-as indiretamente, por intermédio de nossos leitores, àqueles que fazem objeções a todo e qualquer estudo que lhes pareça novo. Há os que objetam que essas são coisas das quais Deus reservou para si o segredo, que ele não quis que conhecêssemos. Esta objeção cai e desaparece por si mesma perante a história triunfante das ciências. Outros ainda pensam que nossos cuidados tendem a pesquisas inúteis. A estes perguntamos quem conhece melhor a importância relativa e o valor real de seu país, se é aquele que pode compará-lo a outras nações que visite e estude, ou quem fica adormecido em sua aldeia natal. E se vale mais viver na ignorância ou procurar saber o que é a Terra e o que somos nós. Poderemos agora abordar diretamente uma das questões mais curiosas,
mais interessantes e mais importantes de toda a filosofia, poderemos explorar esta questão sob todas as suas facetas, a fim de não sermos reduzidos a probabilidades que nada têm de sólido, mas adquirir, ao contrário, uma convicção profunda. Poderemos expor as causas que a colocam em evidência e só apoiar nossas demonstrações sobre os dados positivos da ciência. Poderemos, enfim, pisotear aquela antiga e pretensiosa vaidade do espírito humano, que fazia vamente rebrilhar sobre nossas testas a coroa da criação, preferindo aprofundar nosso nada para melhor fazer brilhar a majestade do universo, ao invés de nos colocarmos orgulhosamente, nós, miseráveis pigmeus, de pé, ao lado daquele gigante incomparável que nomeamos poder criador. Vamos, pois, na parte astronômica que se seguirá, considerar sucessivamente o conjunto do sistema solar e dos astros que o compõem, as analogias e dessemelhanças que reúnem ou distinguem os mundos entre si, as condições de existência que os caracterizam e no grau de habitabilidade de nosso globo. Examinaremos a seguir, sob o aspecto da extensão, as órbitas planetárias e suas posições no espaço. A excessiva exiguidade da Terra nos mostrará que ela só acrescenta uma flor bem pálida e pobre ao rico canteiro da criação, e que o universo físico não perderia, com sua desaparição, o mesmo que ela mesma não perderia com a desaparição de um grão de poeira ou de uma gota d'água. Segundo este duplo ponto de vista, a habitabilidade dos mundos e exiguidade da Terra, surgirão conclusões que elevarão à certeza filosófica a ideia da pluralidade dos mundos, vista até hoje como simples possibilidade. Erguendo-se de vaga possibilidade à probabilidade racional, e depois a certeza, a opinião da vida universal tornar-se-á doutrina e transformará radicalmente para nós a concepção do universo. Livro 2. Os mundos planetários. Um elo misterioso une a natureza celeste e a natureza terrestre. Von Bode. Natureza e papel do Sol. Gravitação universal. Os mundos planetários. Mercúrio. Elementos astronômicos de Vênus. A Terra. O globo de Marte e sua semelhança com a Terra. Planetas telescópicos. O mundo de Júpiter. Saturno, seus anéis e seus satélites. Urano e seu cortejo. Netuno. O conjunto do sistema. O refulgente astro do dia, fonte fecunda da luz e do calor que ele propaga em grandes vagas pela imensidão do espaço, renovador incessante da juventude e da beleza dos planetas que formam sua corte, foco gigantesco da vida e da fertilidade que se desenvolvem em seu império. Reside glorioso no centro de nosso sistema planetário e preside as revoluções celestes dos mundos que o compõem. Sua constituição física é uma questão ainda não resolvida definitivamente, mesmo que esteja em debate desde Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales. Os trabalhos dos astrônomos e dos físicos do século passado e do nosso pareciam mostrar no astro solar um globo escuro como os planetas, envolvido de duas atmosferas principais, das quais a exterior seria a fonte da luz e do calor, e a interior teria o papel de refletir para fora esta luz e este calor e preservar o globo solar. Este globo solar seria da espécie habitável, era a opinião dos dois Herschel, de Humboldt, de Arago e dos astrônomos da primeira metade de nosso século. Mas as mais recentes determinações da física geral parecem demonstrar hoje em dia que o globo solar está inteiramente num estado de temperatura tão elevada que deve ser completamente líquido, se não até mesmo gasoso, que é bem a superfície dele o que vemos, e que esta superfície é luminosa, ardente, móvel, ondulante como a do mar, agitada por ondas formidáveis, turbilhões de explosões das quais as nossas tempestades e vulcões terrestres só podem dar uma ideia medíocre. O Sol parece ser, segundo a palavra de Kepler, um imã gigantesco sustentando apenas pelas leis de atração recíproca todos os outros mundos do grupo que rege, uma tocha e foco permanente de eletricidade,
pondo em movimento nestes mundos este agente imponderável que exercita um grande papel entre as forças em ação em nosso sistema. Os estudos feitos nestes últimos anos sobre a constituição física e química do Sol são expostos em detalhe e discutidos nos últimos volumes de nossos Etudes et Lectures sur Astronomie. Estão resumidos com figuras explicativas em nossa recente obra, Les Terres do Ciel, livro 11, caps. 1111. Sua ação sobre a Terra e sobre os outros planetas é de importância única. Devemos a ele os próprios princípios de nossa existência. O vento que sopra em nossos campos, o rio que desce das planícies para o mar, o navio de velas enfunadas, o trigo que germina, a chuva que fecunda, o moinho que transforma a espiga dos campos, o cavalo que salta sobre o estribo, a pluma do escritor que responde ao seu pensamento. É ao Sol que devemos remontar para a explicação de todos estes movimentos. É o agente direto ou indireto de todas as transformações vitais que se operam nos outros planetas. Ele, cujo poder e glória nos cercam e nos penetram, e sem os quais logo deixaria de bater o coração gelado da Terra. O globo imenso do Sol é cerca de 1.300.000 vezes maior que a Terra. Eis um exemplo bem conhecido que dará uma ideia deste tamanho colossal. Se supusermos a Terra colocada no centro do Sol, como um pequeno caroço dentro de uma fruta, a Lua, afastada de nós 96.000 léguas, estaria também no interior do corpo solar e, para ir do centro da Lua à superfície do Sol, seria preciso ainda percorrer 80.000 léguas em linha reta. Este astro importante pesa, só ele, 324.000 vezes mais que a Terra e 700 vezes mais que todos os planetas e seus satélites juntos. Sua superfície é a sede de movimentos assombrosos, e apresenta normalmente sobre certas regiões especiais manchas relativamente escuras, que parecem ser aberturas imensas cuja extensão ultrapassa por vezes incomparavelmente a da Terra. Nós mesmos medimos no Sol manchas cujo diâmetro era 10 vezes maior que o do globo terrestre, e que no entanto se transformaram completamente no espaço de alguns dias. A análise espectral constatou que o globo solar está cercado de uma atmosfera impregnada de vapores dos materiais constitutivos do astro do dia, vapores entre os quais dominam os do ferro, titânio, cálcio e magnésio, bem como o hidrogênio. Este astro é animado de um movimento de rotação, que executa em 25 dos nossos dias em torno de seu eixo, movimento de rotação bem diferente, em seus efeitos, dos movimentos planetários, pois que não produz, na superfície do Sol, a sucessão alternada dos dias e noites que produz na superfície dos planetas. Não se sabe determinar por que agente desconhecido se engendram incessantemente o calor e a luz solares. Só podemos dizer que, malgrado a enorme quantidade que ele propaga ao seu redor no espaço, seja que este foco se consuma, o que os estudos de astronomia estelar nos ensinarão provavelmente um dia, seja que ele tenha adquirido um estado de estabilidade permanente, que carregue em si mesmo as condições para uma duração indefinida. Seja, por fim, o que é o mais provável, que ele repare a cada instante as perdas causadas por sua perpétua irradiação. A distância que o separa de nós é tal, que a menos que ocorram mudanças de rapidez excessiva, não podemos, daqui, apreciar nenhuma diminuição de seu disco. Se ele diminuísse, por exemplo, diariamente, a ponto de seu diâmetro diminuir 1 metro a cada 24 horas, seria preciso uma observação de quase 10.000 anos para o habitante da Terra perceber alguma diminuição sensível de seu disco aparente. Mesmo assim, esta grande distância não nos impede de receber uma massa considerável de calor. Se a quantidade que o globo terrestre recebe em um só ano fosse uniformemente repartida por todos os pontos, e se fosse unicamente empregada para derreter o gelo, seria capaz de derreter uma camada de gelo que envolvesse a Terra inteira e com uma espessura de mais de 30 metros.
Pode-se imaginar por esta determinação quanto calor o astro radioso verte anualmente sobre nosso globo. Mas o calor interceptado pela Terra é infinitamente pequeno, em comparação ao calor total transbordado para o espaço. A distância em que estamos do Sol, nosso planeta não intercepta nem o bilionésimo do calor que ele difunde pelo espaço. A intensidade real do calor solar é coisa prodigiosa. Assim, na superfície do astro, o calor emitido em apenas uma hora poderia fazer ferver 3 bilhões de milímetros cúbicos de água à temperatura do gelo. O calor que este formidável fogo produz em um ano é igual ao que